vai dar um empurrão mais forte assim, para que nós possamos aprender a viver melhor. Lembra que eu falei para você que o meu objetivo é deixar você expert, é mostrar para você o valor que você tem dentro de você? Muita gente fala assim, você precisa se valorizar. Você já tem valor. A programação neurolinguística diz o seguinte, você precisa descobrir o poder que você tem dentro de você. Estamos aqui com a dona Fabiane Costa, ela é coach e psicóloga. Boa tarde, dona Fabiana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui, satisfação, obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Seja, então, bem-vinda e você vai nos ajudar muito, eu tenho certeza disso, né? Eu tenho mais uma coisa para falar aqui. Eu sou practitioner em programação neurolinguística. Por isso que o meu objetivo é poder mostrar que você tem as ferramentas perfeitas dentro de você. Agora, o que é programação neurolinguística? É uma ciência de excelência. É uma ciência que ensina você a descobrir o valor que você tem. Eu sempre digo que tem um livro que todo mundo chama de livro de religião, eu chamo de livro de ciência, que chama a Bíblia, que fala que você é imagem e semelhança de Deus. Imagem o que é? Eu sou bonito que nem Deus, né? Nós somos bonitos igual Deus. Semelhança são poderes que nós temos guardado dentro de nós, que não usamos pelo simples fato de desconhecer. Puxa, mas eu posso fazer muita coisa? Pode. Você pode fazer tudo. Se o Santos Dumont lá inventou o avião, você também poderia ter feito. Depende do treinamento, depende daquilo que você aprende, treina de novo e vai aperfeiçoando até fazer. Você pode nos acompanhar pela rede social, pelo Facebook, você pode nos fazer pergunta, fica à vontade. E agora eu vou direcionar algumas perguntas para a doutora Fabiane. Fabiana, né? Fabiane. Fabiane. Isso. E ela vai nos ajudar a descobrir umas verdades que muita gente acha assim dificultoso. Por exemplo, o que é coach? Coach. 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 O que é coach? Muito então, treinador, orientador. E também cocheiro. Ele leva a gente, o coach leva a gente aonde quisermos, através de sistemas operacionais adequados, agradáveis, que nos leva até a perfeição. Muito bem. Doutora, eu fiquei sabendo que a senhora escolheu um trabalho específico para mulheres. Qual foi o objetivo dessa escolha? Então, primeiro, né, boa tarde a todos. Eu já sou psicóloga, por incrível que pareça, há 19 anos. Começou bem novinha? Bem novinha. Eu tinha 24 anos quando me formei. Então, em toda a minha trajetória, eu fiz muitas coisas na área da psicologia. E, assim, uma coisa que eu me apaixonei muito foi o trabalho com as mulheres. Então, eu fazia trabalho em grupos com as mulheres, fui fazendo muitas coisas em relação a esse público específico. E chegou uma certa altura da minha carreira que o coach veio agregar na minha profissão, porque eu migrei um pouco para a área de consultoria e treinamento nas empresas. E essa ferramenta foi onde eu comecei a conhecê-la, aplicada, né, no dia a dia, para quê? Para buscar o autodesenvolvimento das pessoas, através de metas individuais. E o meu trabalho específico, a minha primeira formação foi Life Coach, que é Life é vida, Coach é orientador, né, orientador de vida. Então, através de uma ferramenta muito simples, né, eu comecei a fazer o uso dessa ferramenta com mulheres e eu vi um resultado incrível. Por quê? A mulher, né, como todo mundo sabe, tem uma necessidade enorme de falar, de compartilhar, de, através de outras histórias, poder reconstruir a sua própria história. Porque são exemplos de superação, exemplos de situações muito semelhantes da psicologia feminina que todas elas passam. Então, o que aconteceu? Eu falei, bom, eu vou unir tudo isso, essa minha experiência com a psicologia, a ferramenta do coach e direcionar isso para um trabalho com mulheres. Presta atenção, o que é mulher? Mulher é o ser capaz de gerar. Ela gera tudo, desde a criança, né? Ela gera tudo. Ela gerou essa atividade aí que eu tenho certeza
que vai ser muito beneficente para você. A mulher bem treinada, ela voa. Porque a mulher, até então, ela era restrita a certas coisas e tal, e a coach é só para homem, não é bem assim. E a doutora veio aqui para nos esclarecer. Só tem mais alguma coisa para responder dessa pergunta, doutora? Então, assim, muitas mulheres hoje, né, passam por situações de reconstrução da sua vida. Então, desde uma faixa etária um pouco, né, menor, até uma faixa etária maior, todas elas estão buscando se recolocar no mercado, escolher sua profissão, empreender, ou saem de relacionamentos frustrados, saem de situações, e elas precisam de quê? De um direcionamento. Né? Primeiro passo, o senhor comentou na primeira pergunta, que era a questão do potencial que existe dentro de cada um de nós. Então, muitas delas precisam, talvez nem conheçam seu potencial, né? Não tenham nem o conhecimento do que elas são capazes, outras já sabem e estão recomeçando em alguma situação de vida, ou profissional, ou de relacionamento, e elas precisam, através desse trabalho, buscar um apoio e um empoderamento, que tanto se fala hoje, mas com equilíbrio. Né? Porque o que acontece? A questão do empoderamento, que muito se fala hoje, é muito desse empoderamento de si mesma. Só que a mulher em si, ela não, sozinha, ela não consegue abarcar tudo o que ela precisa. A mulher precisa compartilhar, ela precisa apoiar outras mulheres, ela se sente feliz e realizada fazendo parte disso. Então, esse trabalho que eu iniciei aqui em São Paulo, porque eu vim de Santa Catarina para cá, né? Então, esse trabalho está, assim, as mulheres estão nessa expectativa, a gente está construindo isso e o resultado tem sido incrível. Então... Você que é mulher, presta atenção, a programação neurolinguística ensina que a mulher tem um potencial maior, porque ela cuida mais das coisas. Hoje, nós temos muitos relacionamentos cortados, vamos falar disso daqui a pouco. Por quê? A mulher esqueceu-se que ela tem que ajudar o homem, e o homem tem que ajudar a mulher. Se você ajudar a pessoa a perceber aquilo que você tem dentro de você, muda tudo. Muda tudo. Por isso que a programação neurolinguística é fundamental na vida de cada um, e nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco, mas eu só quero que você entenda uma coisa, mulher. Você tem poderes igual o homem. Aliás, mais poderes. O homem não procria. Ele não consegue criar. A mulher procria. Então, seja inteligente. A doutora vai dar umas dicas melhores para você, mas você trata o homem bem, dá um sorrisinho para ele, você consegue tudo. Sabe, você precisa, mulher, o homem também eu estou falando, conquistar outra pessoa. Eu vou dar umas dicas para você de programação neurolinguística daqui a pouco, vocês vão ver, vocês vão ficar extasiados. Olha, veja o nosso Instagram, veja as nossas redes sociais, veja o nosso Facebook, e nós podemos te ajudar muito. Agora, doutora, me fala mais uma coisa. Quais são os aspectos mais comuns de insatisfações nos dias atuais, identificados nas mulheres? O que aparece nesse raio-x da vida da mulher hoje? Então, esse raio-x, né, através de uma ferramenta que a gente utiliza no processo de coaching, que é a roda da vida. Nessa ferramenta, Jaime, o que acontece? É como se fosse uma roda de pizza, imagina ela cortada em fatias, e você vê lá área familiar, área profissional, área esse intelectual. Que está no gráfico aí. Isso, exatamente. Né? Então, aí a gente tem eu peguei um exemplo de análise para vocês terem uma ideia. Então, a roda da vida ali, vocês podem ver, né? Familiar, espiritual. Então, cada área da nossa vida, ela, né, nos completa. E ali, você coloca uma nota, faz a sua autoanálise, de 0 a 10, como é que está a sua vida nessa área? Em relação ao seu nível de satisfação com aquilo. E a partir dali, vocês podem ver que ali, a pessoa que foi avaliada, ela colocou algumas notas que estão muito abaixo ali na área profissional, financeira, enfim. Outras áreas até estão... Então, a gente tem um lado bem evoluído e um lado que está bem retraído. Então, essa pessoa, ela precisa desenvolver essas áreas. Então, a gente parte do pressuposto de que, trabalhando individualmente cada área, colocando foco e energia, traçando metas, e ela vai enxergar o que ela pode fazer para chegar na nota 10. Então, através do quê? A nossa vida só muda quando nós nos comprometemos em fazer essas mudanças.
Então, se você olhar, raio-x da minha vida, nossa, tá assim. E aí, quem que vai mudar essa história? Né? Quem que vai mudar essa história? Só você que pode mudar. Então, essas mulheres estão descobrindo, a partir do momento que fazem esse raio-x, a gente vai caminhando, são 10 sessões depois. E, como é feito em grupo também, tem 2 momentos. Só um instante. No segundo bloco, nós vamos continuar falando desse assunto, que é interessantíssimo, eu gostei. Olha, vou repetir. Aqui é a TV Grande ABC, você pode entrar no nosso Instagram, no nosso Facebook, e vocês vão conseguir mais informações ainda do que nós estamos dando aqui. Daqui a pouco, logo depois dos comerciais, nós voltaremos com essa mesma pergunta muito interessante. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos a To Go no Grande ABC! Confira os endereços da To Go, o seu mercado de congelados do ABC. A To Go oferece variedades em produtos congelados, um conceito de loja atacado e varejo, com produtos e custos baixíssimos. São 8 categorias: massas, pães de queijo, salgados, legumes, frutas, sobremesas, sopas e cremes. E uma linha deliciosa de sorvetes em massa, palitos e artesanais. To Go, mais prático, mais rápido, mais econômico. Estamos de volta com esse bate-papo maravilhoso com a doutora Fabiane. Realmente são coisas que a gente vai aprendendo na vida, né? A neurolinguística é assim, você vai aprendendo. Cada dia que passa, você aprende coisas diferentes. Eu frequento o Templo do Salomão, inclusive eu trabalho lá também, e nós estamos no propósito de jejum de 21 dias de informações. Para quê? Para limpar tudo aquilo que é de ruim e pegar coisas boas. Eu estou pegando coisas boas com a doutora Fabiane. Doutora, tem mais algum comentário a respeito daquela segunda pergunta? Fantástico, o aspecto mais comum do raio-x e tal. Só tem mais alguma coisa para falar? Então, conforme a gente viu lá na roda, a gente observa nesse raio-x que o que é mais comum nas mulheres hoje em dia, mulheres na meia-idade, elas têm muitos traumas e decepções em relação à vida amorosa, em relação às suas escolhas de vida. É por isso que quando a gente está lá na adolescência, né, a gente é menina, está começando a entender o que é o mundo, que caminho que a gente vai seguir, a gente precisa ter muita direção e orientação para fazer boas escolhas em todas as áreas da nossa vida. Então, o coach também é uma ferramenta utilizada para jovens, adolescentes, para orientar nesse sentido. E os aspectos mais comuns, como eu falei, a questão dos traumas, das decepções, dos sentimentos de autoestima, principalmente a insegurança da mulher em relação a si mesma, ao seu valor,
a sua aparência, né? A gente vive numa sociedade que a mulher tem que ser tudo, ela tem que ser bonita, tem que ser inteligente, ela tem que ser ótima profissional, ótima mãe. Quer dizer, são tantas exigências que a mulher também fica um pouco perdida para dar conta de todas essas demandas. Então, o primeiro passo, ela vai aprender a administrar o tempo dela, saber, como o senhor comentou, né, seu Jaime, da questão do como que a mulher tem que ser com o homem. Realmente, a mulher tem que ser auxiliadora. Ela que auxilia os filhos, ela que organiza a casa, ela auxilia o homem, então ela tem vários papéis, né? E ela tem que ouvir a amiga que está com problema, ela tem que, porque isso faz parte da natureza dela. E ao mesmo tempo ela tem que se cuidar, ela tem que, né, cuidar de todo mundo e cuidar dela mesma. Então esse equilíbrio da roda da vida, esse tempo, essa organização, ela vai aprender a ser líder dela mesma. Então tudo isso, esse processo ajuda e muito, né? Então essas são as características mais comuns. Muitas também se percebem querendo se recolocar no mercado de trabalho, após relacionamentos, pessoas que nunca empreenderam, que querem empreender, pessoas que já estão empreendendo, mas estão tendo dificuldade de administrar a sua carreira, a sua família, filhos, enfim, né, toda essa dinâmica aí que as mulheres acabam vivenciando hoje no mundo atual. Eu sempre digo, né? Hoje eu sou matemático também, né? Então hoje completam 15.992 dias casado com a mesma mulher. Os caras ficam dando risada, né? Tem problema? Claro, tem problema. Claro, tem problemas. Mas a programação neurolinguística ensina você a superar todos os problemas. Como assim? Poxa, mas é magia? Não, não é magia. É colocar o sistema na forma adequada para você viver. Se você trocar de esposa por sentimento, presta atenção, nós falamos isso no programa anterior, sentimento é enganoso. Você tem que ter razão. A mulher tem mais sentimento do que razão, porque o coração dela é de mãe, né? Todo mundo sabe disso. Inclusive foi comentado aqui que o rei Salomão queria cortar uma criança no meio, porque as duas mães falavam que era filha dele. Falei, peraí, vamos cortar ela no meio? Dou metade para cada uma. Salomão era terrível, né? Aí a mãe falou, não é meu não, pode ficar, fica para ela. Aí Salomão falou, é dela, pode dar para ela. Sabe, então tem técnicas, isso são técnicas de programação neurolinguística. O que é programação? Um programa que você faz na cabeça, neuro é o cérebro, linguística é gesticulações. Você se comunica muito mais gesticulando do que falando. O que você fala e como você fala representa 45% somados. O que você não fala são 55%. Então é isso que a neurolinguística ensina para você. Daqui a pouco eu vou ensinar para você uma técnica de descobrir como a pessoa está... Como não, né? Como você determina se a pessoa está mentindo ou quando é de verdade para você. Técnica simples que nós fazemos aí em nossos cursos e também em curso online, em curso via internet. Que nós temos um code, como é que chama lá? Um link. Você pode perfeitamente ver aquele link, entrar naquele link e aprender coisas inauditas. Inauditas. Poxa, mas é tão fácil? É fácil, tudo é fácil para nós. Porque nós somos o quê? Semelhança do Todo-Poderoso. Então, ela está falando umas coisas aqui maravilhosas que eu não tinha ouvido ainda. Mulher é capaz de coisas inauditas. Fala mais um pouco das mulheres, quero ver. Então, assim, bom, é difícil falar contra as mulheres, né? Porque sou mulher, mas nós também temos os nossos pontos fracos, digamos assim. E todo ser humano, tanto o homem quanto a mulher, precisa cada vez mais, com a exigência do mundo que a gente vive, se lapidar. Como vocês podem ver na Roda da Vida, também tem a área espiritual. A gente não fala de religião, a gente fala de espiritualidade, porque nós estamos aqui vivendo um tempo nesse mundo, não sabemos quanto tempo vamos estar aqui nesta terra. Então, esse é um aspecto psicológico fundamental de todo ser humano. A gente lida com situações de doença na família, morte, perdas, lutos. Então, é muito complicado quando a gente não tem
essa segurança e falar disso abertamente. Então, viver como se realmente, né, eu pudesse ir embora amanhã. Então, eu tenho que viver o meu melhor hoje, com a minha família, comigo mesmo, com meus filhos, com as pessoas que estão ao meu redor. E a gente está de passagem, né? Coloco lá na minha rede social, eu sou uma alma de passagem nesse mundo. E a gente tem que procurar viver assim mesmo, da melhor forma. E cada um de nós, como seres humanos, seja mulher, seja homem, procurar essa essência, entender o que é essa criatura, né? O que nós somos de fato e de verdade. E o que a gente precisa e pode contribuir para o mundo melhor. Então, qual é o seu potencial, qual é o seu valor, o que são os seus propósitos de vida, o que você tem de melhor que pode doar, que pode também, através disso, desse seu trabalho, ter retorno. Então, assim, eu, desde que me descobri por gente, sou psicóloga, acho que desde a adolescência, eu não tinha diploma, mas eu já era um pouco psicóloga. Então, a gente vai aprendendo, né, que as escolhas que a gente faz na vida são muito importantes. Eu acho que a nossa produção tem o contato da doutora. Eu gostaria que vocês colocassem o contato aí, para que, se você precisar, né, você pode ligar para ela. Está aí os contatos da doutora Fabiane. Qual que é o objetivo dela? Ela é coach, ela é uma cocheira que dirige a carruagem que vai te levar para o sucesso. Esse é o objetivo dela, não é, doutora? Exatamente, só que a carroça é sua, e a carroça é a sua mente, por isso a importância da programação neurolinguística, a importância de você aprender a lidar com o que você diz para você mesmo, com o que você pensa de você mesmo, o que você pensa em relação às coisas e ao mundo, o que você sente e... Se você pensa, sente, você age. Então, a gente está aí nos 3 pilares que são importantes na mudança comportamental e a PNL é fortíssima, né, Thaís? A programação neurolinguística, conforme a doutora falou, o objetivo da programação neurolinguística é levar você ao sucesso. O que é sucesso? Sucesso é você conseguir aquilo de coisa difícil, porque se fosse fácil, não era sucesso. Você tem que ser obediente, você tem que ter atitude, você tem que ter persistência, você tem que estabelecer o seu alvo. Esse é o objetivo da programação neurolinguística. Alinhar as coisas para você conseguir aquilo que você precisa. Por exemplo, você vê um obstáculo. Ah, não vou mais. Você vê, não quero mais. Isso é difícil. Preste atenção que eu vou falar para você. Tudo que é difícil é muito melhor. Sabia, doutora? Sim. Tudo que é difícil, a hora que termina você está feliz, né? E esse é o nosso objetivo. O meu objetivo aqui é ensinar você a ser incomum, inaudito e transfigurado. Você sabe o que é transfigurar? É mudar. Mudar de aparência ao ponto de alguém falar, pô, ele mudou. Hoje falam isso de mim. Hoje falam isso de mim. Eu nunca tive avô, quer dizer, pequenininho eu tive avô. Hoje eu sou o melhor avô para meus netos. Porque eu via o que faltava para mim, hoje eu aplico para eles. Sem esquecer de corrigir, de orientar, de ser duro, de ser amoroso, de ser mágico, de ser meigo, de ser maluco. Eu já falei isso, vou repetir. Eu toco campanha aos domingos, onde o comércio está fechado, e saio correndo com meus netos. Eles adoram, maluquice. Que alguma coisa que tire eles desse cotidiano de celulares, Você tem que ser inaudito, você tem que ser diferenciado. Para quê? Para quê? Você vai mudar, você vai ser inaudito. Eu gostaria agora que a doutora se despedisse. Muito obrigado, doutoras. Obrigada a você, Jaime, pelo convite. Obrigada a todos. E todos têm os contatos aí, querendo mais informações, fico à disposição. Legal. Olha, eu vou dar uma dica de programação neurolinguística para você. A doutora vai aprovar, você vai falar sim ou não. Vocês têm ideia a importância de nós sabermos quem está mentindo ou contando a verdade para nós? Eu gostaria que a produção colocasse essa imagem aí eu vou dar uma explicaçãozinha para você. É importantíssimo isso aí. Olha, você está olhando para a pessoa está movendo as pupilas do olho para sua esquerda. Ela está construindo. Ela não está lembrando. Se ela está construindo é porque ela não sabe o que está falando, ela vai mentir. Isso é importantíssimo para o advogado, para o recrutador, para o vendedor, para o comprador.
Coloca a imagem de novo, vou falar de novo, olha, presta atenção. Se ela olhar, você está olhando, ela estiver vislumbrando o olho, a pupila do olho, para o lado direito, ela está lembrando, ela está contando a verdade. Isso é importantíssimo e nós ensinamos isso em programação neurolinguística. Porque, olha, se você souber se o cara está contando a verdade ou mentindo para você, é fundamental nas negociações, nas determinações. E, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, pode tirar a imagem aí, eu quero falar uma coisa para você, olha, a nossa vida é resultado de nossas escolhas. A nossa vida é resultado de nossas escolhas. Então, por favor, tente, experimente fazer um curso de neurolinguística para ver se você muda ou não muda. Você vai escolher. Você vai querer ou não querer, depende de você. Muda a sua vida completamente. É isso que a doutora está falando aqui, e eu vou pedir para ela. Doutora, a senhora concorda ou discorda do que eu falei? Absolutamente, concordo. Tá vendo? Muito obrigado, doutora. Não. É assim que nós temos que viver, é assim que nós temos que ser os melhores, nós temos que ser humildes, nós temos que ser o segundo. Nós somos o segundo, não somos o primeiro não, viu? A neurolinguística ensina muita coisa para você, mas uma das importâncias é você ser o segundo. Tem algo acima do senhor. Você tem que ser inaudito. Muito obrigado, tenham uma boa tarde e esperamos vocês na próxima quarta-feira ao vivo, aqui na TV Grande ABC.